Seguindo uma continuação daquele primeiro vídeo que a gente tinha falado sobre o professor Clóvis de Barros, eu achei muito interessante a ideia da gente continuar trabalhando em cima da ideia do propósito. E eu trouxe alguns pontos hoje que eu tive estudado em alguns outros vídeos dele e de alguns outros psicólogos, psicanalistas. É muito interessante esses pontos, que você siga eles passo a passo para que não perca o rumo, né, da sua organização. É extremamente importante que você siga todos esses passos para que você consiga ter êxito em achar o seu propósito e conseguir realmente ter uma virada de chave. Isso não é, que nem eu disse naquele primeiro vídeo, não é um papo de coach. Isso não é um papo que eu estou tentando te motivar. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, que foi extremamente para mim conseguir virar a chave, para que eu consiga virar a chave. Os passos que foram extremamente pertinentes para que eu pudesse virar a chave. E eu acredito que isso seja algo universal. Sejam ferramentas universais que qualquer pessoa que seguir elas pode ter certeza que elas vão te ajudar a poder melhorar o teu ponto de vista sobre o teu conhecimento, sobre o teu nicho, sobre a tua visibilidade na internet, a tua visibilidade dentro da tua empresa, tanto como patrão como funcionário. O seu rumo da onde você vai chegar daqui a uns anos. E esses passos são extremamente importantes. Então fica ligado que a gente vai lidar um por um deles. O seu ambiente como um catalisador. Ou seja, isso já é batido normalmente na internet por várias vezes, só que é sempre importante ter alguém que vai realçar essa ideia contigo diversas vezes. Cara, eu não sou de ficar aqui comendo guisada e rotando caviar, então eu vou falar exatamente a minha realidade. Eu sou um cara que sempre fui muito rueiro. Cara, eu sempre gostei muito de rua, de festa, de loucurada. Então, assim, eu sempre fui um cara que tive um ambiente como um catalisador de desgraça. Eu sempre tive um ambiente onde eu trouxesse coisas ruins para minha vida. Não que com dinheiro ou com mais oportunidades eu não fosse curtir a vida, não fosse para uma festa, não fosse sair. Só que eu, no ambiente em que eu estava, com as pessoas com quem eu estava, no momento em que eu estava, nas condições financeiras e psicológicas, profissionais que eu estava em um momento ruim. No início de quando tu está começando a construir alguma coisa para tua vida, é extremamente importante que tu saiba que provavelmente, como várias pessoas fizeram, tu vai ter degradação de alguns aspectos da tua vida. Que nem eu disse, financeiro, porque tu vai ter que investir muita grana, psicológico, porque tu vai ter que aguentar os outros falando besteira, tu achando que tu tá indo pro caminho errado, mas tu vai estar no caminho certo, porque tu tá seguindo as dicas. Tu vai começar a descuidar um pouco da tua saúde, porque tu tá com o psicológico tão abalado que tu começa a procurar válvulas de escape, acaba trazendo problemas de saúde, acaba tendo perda de contato com famílias e amigos. Então, é muito normal que tu vá se degradar. Mas, a degradação, ela até isso, tenta entender o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o certo é isso, mas é o que normalmente acontece, e é o que aconteceu comigo. E eu vou dizer para vocês, a minha virada de chave, que eu digo que hoje eu já estou muito melhor, que eu já estou muito mais bem estruturado, aconteceu a partir do momento em que eu parei de degradar a minha vida para um lugar, em lugares e pessoas, em lugares e com pessoas que não iam me levar para lugar algum, e comecei a, digamos assim, degradar a minha vida, digamos assim, me prejudicar em certos pontos para começar a evoluir constantemente e alavancar inúmeras vezes em outros pontos. É perder final de semana para tu poder trabalhar, para tu poder aprender uma nova habilidade, para terminar uma faculdade, que nem eu tô terminando, para tu estudar para uma prova importante, que nem eu tenho várias para poder estudar. Então, assim, o problema não é tu viver um momento de dificuldade, porque isso todo mundo vai passar, que é extremamente difícil de acontecer. Não que não vai acontecer, mas é extremamente difícil que tu vá postar um vídeo e ele vai viralizar, que tu vai abrir um programa e ele vai viralizar, que tu vai criar um produto e ele vai vender em inúmeras quantidades, que tu vai abrir uma empresa e tu vai ter 1 milhão de clientes. 1000 problemas vão ter. Mas tu precisa começar a canalizar as tuas forças, as tuas energias. E o ambiente que tu te encontra é extremamente importante. As pessoas que tu se envolve no teu dia a dia, vamos começar ponto a ponto. Por exemplo, as pessoas com quem tu te envolve no dia a dia são as pessoas mais importantes que tu vai ter por toda a tua jornada. Os teus pais, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, os teus vizinhos. Não que você conviva diretamente, às vezes tu vai trocar um assunto rápido e vai embora, mas são extremamente importantes. Por quê? Porque são as pessoas que trazem aquela ideia da média, né? Não que ela seja realmente verdadeira, a ideia da média, de que tu é a média das 5 pessoas com quem tu anda. Isso já foi constatado, que talvez não seja uma verdade 100% verdadeira,
coloque a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. E podemos fazer um vídeo exatamente falando sobre isso numa próxima vez. Mas a ideia é o seguinte: eu acredito que se tu começa a andar com pessoas que só vivem falando de festa, só vivem falando de bebedeira, só vivem falando de loucurada, você vai se tornar uma dessas pessoas. E não porque você é fraco, não porque você não quer aquele objetivo grande. Talvez você tenha grandes sonhos, grandes objetivos. Só que, infelizmente, a vida começa a trazer uma energia, ela catalisa a energia das pessoas e traz para a tua vida. Tu começa a trazer negatividade para a tua vida, tu começa a trazer energias ruins, tu começa a trazer desgraça, tu começa a trazer gastos desnecessários, tu começa a trazer falta de tempo, falta de qualidade de sono, falta de o tempo que tu poderia estar com a tua família, não sei, com a sua namorada, com um pet que você gosta, fazendo um hobby que realmente poderia te trazer uma felicidade, ou trabalhando no seu projeto, você está gastando fazendo besteira, porque as pessoas na sua volta, as pessoas do seu dia a dia, são pessoas que vão te trazer a mesma coisa, que você vai sair dali, você vai viajar o mundo, você vai ganhar dinheiro pra caramba, você vai realizar seus sonhos e vai voltar naquele lugar e as pessoas vão estar fazendo a mesma coisa ou pior. O ambiente que você está é sim um catalisador e infelizmente muitas pessoas não têm como trocar o seu ambiente. Mas eu dou algumas dicas do que você pode fazer, tá? O que aconteceu comigo? A minha família, ela não é uma família de empreendedores. A minha família é uma família onde ela sempre prezou muito pela segurança. Então assim, cara, tem que fazer um concurso público, tem que fazer isso, não é à toa que eu já fiz concurso público, fui concursado, segui muito essa área, mas eu olhei e disse assim, não, calma aí, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é minha área. Eu falo de empresa, eles, não, inventa esses negócios, isso aí nem sabe se existe tanto dinheiro, não é bem assim, cara, crenças limitantes horríveis, mas não é culpa deles. E as pessoas à sua volta, talvez elas nem saibam que elas têm crenças limitantes tão horríveis, mas se você tem essa percepção, é da sua responsabilidade, caso você queira assumir essa responsabilidade de ser uma pessoa melhor, desenvolver essas habilidades, melhorar a sua qualidade de vida e poder trazer informação, porque a informação é o que vai destrancar correntes, é o que vai pegar e vai dizer para essa pessoa, ó, eu fiz de tal forma e deu certo. E isso linka diretamente com aquele primeiro vídeo, que é trazer um propósito para o que você faz. Se você chegar na pessoa e disser, eu tenho um canal no YouTube que tá dando milhões. Tá, beleza, maneiro. Mas em que ponto tu acaba motivando uma pessoa que talvez ela não tenha nem conhecimento, nem portfólio, nem nada, assim, nenhuma estrutura para poder fazer a mesma coisa que você fez. Claro, mas eu também comecei do zero. Mas, cara, cada um sabe da sua realidade. O que é a coisa mais interessante? Tu chegar numa pessoa e falar, cara, eu tenho uma área da qual eu estudei, eu me dediquei, eu me qualifiquei, eu sou uma pessoa extremamente qualificada para falar de assunto X. Se tu quiser, eu posso te ensinar, eu posso te fazer contato com outras pessoas da área que tu gosta e fazer com que tu consiga desenvolver a tua pessoa em cima das qualidades que eu me desenvolvi. Seja sempre do mesmo jeito que o ambiente pode ser um catalisador de negatividade para você ou de positividade, caso você se envolva com pessoas boas, não digo de pessoas boas de espírito, assim, eu digo pessoas boas com ideias boas, de que vão te trazer positividade, que vão te trazer prosperidade. Então, do mesmo jeito que esse espaço pode te catalisar coisas ruins, você também pode ser um catalisador de coisas boas. Pegue e quebre essas correntes, quebre esses ciclos. Você viu que o ambiente que você estava era ruim? Primeiramente, se retire, aprenda a lidar com esse tipo de pessoa, dependendo, claro, do nível de proximidade que tu tem, o nível de responsabilidade que tu tem de contato com ela, e assim que possível, ensine ela a ser diferente. Repasse, multiplique seus conhecimentos. Isso é extremamente importante para quebrar os ciclos e a gente poder ter um Brasil, um mundo muito melhor. E a sua vida com pessoas que você gosta, muito melhor. O ponto número 2 que eu quero trazer é a diferença que a gente pode trazer entre a sabedoria prática e a sabedoria de uma faculdade, a sabedoria de uma escola, a sabedoria de um curso. É extremamente notório que as pessoas têm conhecimentos diferentes, principalmente em questão de profundidade, quando se fala de uma pessoa que tem graduação, mestrado, doutorado em tal assunto. Mas, muitas vezes, a pessoa que tem um conhecimento prático sobre algo da vida, ela tem muito a te ensinar sobre alguma coisa. E é extremamente importante que você tenha a capacidade de conseguir usufruir dos dois mundos.
Claro, se você tem uma área que não precisa necessariamente fazer uma faculdade, beleza, mas procure sempre estar se especializando com cursos. Tem um monte de curso na internet, tem um monte de curso de gente conhecida aí da tua área. Pega um influencer, digamos, de realmente relevância, não só de likes, não só de visualizações, mas que realmente tenha relevância, conhecimento sobre o assunto, e procure se especializar, pegue uma faculdade, um cursinho preparatório e se especialize, mas esteja sempre de olho, principalmente nos ensinamentos que pessoas que têm prática da vida possam te ensinar. Porque que nem no vídeo do Clóvis de Barros, que ele comentava que o pai dele e o Nietzsche tinham as mesmas ideias, era muito interessante de ter a percepção de que a vida ensinou para o pai dele as mesmas coisas que o Nietzsche ensinava milhares de anos atrás. Nem sei se era milhares de anos atrás, eu tive que conferir as datas, eu vou deixar aqui para vocês, mas talvez o pai dele nem tivesse lido Nietzsche nenhuma vez, mas ele tinha a ideia, a percepção de que tu podia demorar o tempo que fosse para tu descobrir o que tu queria fazer para tua vida e depois tu não parasse nunca mais de trabalhar em cima daquilo. E isso, que nem eu disse, não envolve nitidamente uma graduação, uma faculdade, mas a partir do momento que você consegue descobrir aquilo ali, você consegue ter a percepção dos dois mundos, você consegue ter um ambiente que te ajude a crescer. Você sabe o que você quer, se envolve com um ambiente que fale exatamente o que você quer. Não necessariamente pessoas do mesmo nicho, mas as pessoas que têm o mesmo pensamento, que eles chamam hoje em dia no mundo de mindset. Mas se você tem o mesmo pensamento que as pessoas na sua volta, cada um segue o seu nicho, mas todas elas conseguem agregar na história um do outro. E isso é conhecimento prático de vida. Não necessariamente elas têm graduação, pós, mestrado, doutorado, mas elas são pessoas extremamente inteligentes e espertas, que são duas coisas totalmente diferentes, mas que fazem totalmente a diferença. E eu não estou falando de diferença para você fazer milhões. Entenda, todas essas coisas que eu falo não são para você desbloquear milhões na sua conta, porque até eu não tenho milhões na minha conta para chegar aqui e falar como fazer milhões, mas eu tenho certeza absoluta, porque isso já aconteceu comigo e está acontecendo, que quando você quer sair da miséria, quando você quer sair da pobreza absoluta, você quer sair de um marasmo de conhecimento, um marasmo de ideias, você não sabe para onde você quer ir, nada melhor do que você estar no ambiente certo, com pessoas certas, sabendo o seu nicho, a sua ideia de onde você está e aonde você quer chegar, para poder desbloquear novas ideias. E isso tem tudo a ver com o terceiro ponto, que é performance sobre a pressão. Então, você tem dificuldade de produção de conteúdo? Claro, isso todo mundo vai ter. Você pode estar no nicho que você sempre sonhou, você pode estar trabalhando com o que você sempre quis, e vai ter talvez momentos da sua vida que você vai ter um bloqueio criativo, um bloqueio psicológico, alguma coisa que vai te trancar, alguma coisa que vai te dificultar no teu dia a dia. Dificuldades normais todo mundo tem, mas tem uma regra natural da vida, que a partir do momento que você tem conhecimento, que você está na área que você gosta, que a gente chama de nicho, né? Mas que é a sua área, a sua natureza, você tem muito mais facilidade, tranquilidade e fluidez na hora de criação de conteúdo, de gravação. Isso não envolve só a questão da gravação de conteúdo, mas isso envolve também na criação de produção de conteúdos. Porque, por exemplo, a gente não fala de conteúdo só vídeos que nem você vê aqui no YouTube, você vê no Instagram. A gente fala também de conteúdos de um curso, um produto novo, porque às vezes você quer trabalhar com uma fábrica, às vezes você é marceneiro e está pensando que produzir. Sabe aquela pessoa, você já deve ter visto o seu pai talvez fazer isso é uma coisa muito comum da qual eu vi. Meu pai gostava muito de trabalhar na área dele, ele trabalhava ali, bacana, estava feliz, mas ele realmente tinha felicidade, ele realmente tinha muito mais fluidez, era uma criatividade gigantesca quando ele chegava em casa e trabalhava com alguma coisa dentro da garagem dele, no mundo dele, com aquela naturalidade. E parece que ele tinha uma felicidade genuína, ele tinha uma tranquilidade genuína em produção de qualquer tipo de desafio. Qualquer desafio fica fácil, digamos assim, fica muito mais plausível quando você faz o que você gosta. E é aquele negócio, até o impossível fica negociável, fica plausível a partir do momento que você trabalha com o que você gosta. Se você tiver que fazer a coisa mais... Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de
de computador, eu gosto dessas coisas, mas eu não sou técnico de informática, eu não sou o melhor dessa área. E se me colocar para fazer, eu tô fudido. Mesmo que eu goste, mesmo, eu tenho que respeitar as minhas limitações. Eu sou um cara que, se tu me colocar, eu pego o vídeo de modelo e o que tem que fazer, e o meu computador, e eu fico olhando e fazendo passo por passo, passo por passo, passo por passo. Uma hora ou outra vai dar errado. Eu não sei porquê. É a minha dificuldade, mas não é a minha área. Se eu tivesse que trabalhar com isso só porque isso dá dinheiro, só porque isso os outros acham bonito, eu tô fudido, eu tô ferrado, porque não vai dar certo. Agora, a partir do momento que pega pra mim conversar com alguém, pra mim transformar ideias em produtos, ter ideias em conteúdos, começar a fazer relações interpessoais, trabalhar com a mente das pessoas, isso pra mim vai ser muito mais natural, muito mais simples, porque é isso que eu faço com naturalidade. Eu não preciso criar um roteiro, eu não preciso ficar pensando, porque isso é a minha área. E eu digo pra vocês que esse também é o ponto mais importante, é um dos pontos mais importantes dentro dessa lista, porque a partir daí você consegue ter naturalidade, fluidez e rapidez e motivação diária de produção do que for, de conteúdo, de produtos, descobrir mais especificamente outras áreas envolvendo o assunto que você gosta e desenvolver o seu pessoal, porque isso também vai refletir na sua personalidade. Então é extremamente importante seguir esses pontos. E agora, como último ponto, e eu vou usar esse tempo para falar de uma coisa um pouco mais religiosa, um pouco mais pessoal, mas é do público que eu quero criar, do público que eu quero ter junto comigo. Eu acho que vai gostar, vai se identificar bastante, que a ideia é o seguinte. Como eu disse naquele vídeo, e já estou batendo nessa tecla direto, a ideia da vida, claro que a gente quer fazer dinheiro, a gente quer ter conforto, mas lembrem-se de uma passagem bíblica que falava que Deus tinha a figueira de Deus, né? Que ele não se importa simplesmente por ela crescer, ou por isso, ou por aquilo. A ideia é que se a figueira não der frutos, se a figueira não for produtiva, agora me contestando o que eu acabei de falar, se ela não crescer e der frutos, se ela simplesmente plantar indiferente, ela não é o suficiente. Então eu levo muito isso comigo, eu levo muito essa realidade comigo, porque não basta simplesmente tu querer ser grande, ser rico, ser pomposo, ser chamativo, você ter 1 milhão de seguidores e curtidas e likes e coisas. Se você não tiver um propósito que diga pra você que você precisa ter, que você não dá frutos, isso eu digo frutos para a sociedade, digo frutos para sua família, para você mesmo, para o seu espiritual, para o seu financeiro, para o seu psicológico, para todas as áreas da vida, do que adianta? De nada vale. Então eu deixo esse recado com vocês, como para a gente poder finalizar esse papo de hoje, e continue acompanhando, reveja esses 3 pontos, acredito que tenha dado 3 tópicos, 3 ou 4 tópicos muito importantes. Olhem os outros vídeos do canal, que a gente está batendo muito em cima desse tipo de conteúdo, desse tipo de ideia. E continuem trabalhando em cima disso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, pode comentar aqui nos comentários. Pode mandar mensagem no nosso DM do Instagram, pode mandar mensagem por e-mail, pode mandar mensagem até de fumaça, que a gente vai tentar responder todas que tiverem, porque acredito que por enquanto vão ter poucas. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês e abraço. Até mais.